O ódio. O ódio é o sentimento dos espíritos que anunciam luz com o coração cheio de trevas e que vivem de assombrar corações alheios. É a religião dos que não rezam por amor e seus seguidores só encontram o céu se o próximo viver no inferno. É a vingança dos fracos que não sabem amar. Estou aqui com o poeta Sérgio Vaz, da Cooperife, lá da Zona Sul de São Paulo, amigo e militante. E esse ódio, ele está sendo muito revelado hoje nas redes sociais. Você, por exemplo, pelas redes sociais, você sente esse ódio a sua pessoa, pessoal, ou aquilo que você faz ou não? Esse ódio, ele sempre existiu. Eu acho que as pessoas agora perderam a vergonha de sentir ódio. Tiraram a máscara. É como se a Ku Klux Klan tirasse a máscara e falasse, agora não tem mais problema, agora o Trump está no governo, a gente pode falar e fazer o que quiser. As instituições apoiam, a mídia de uma forma... Quais instituições apoiam? O Estado apoia. Quem está do lado desses caras? É o governo, é o Estado. É a polícia. A polícia, né? É o Estado. A polícia é racista, isso é uma coisa insana, porque a metade da polícia é negra. Por que você acha que a polícia é racista? Porque o Estado quer que seja assim. O Estado quer que seja assim. E eu acho que também o policial aí se sente um pouco a mais do que estão na periferia. Ele deixa de ser favelado, ele deixa de ser negro. Apesar de morar lá. Apesar de morar lá, apesar de ser negro, deixa de ser pobre ao vestir a farda, ele deixa de ser negro a vestir a farda. Eu acho que a função é uma ordem do Estado. Ninguém faz as coisas só porque quer. É o Estado que determina. Ô poeta, uma coisa que muitos colunistas têm escrito sobre, inclusive especialistas, economistas e professores intelectuais, do mundo acadêmico, é este ódio que o brasileiro tem do pobre, né? Que é um dos poucos países do mundo que você sente esse ódio enraizado. Por que vem isso? De onde vem isso? Eu acho que é a vergonha da escravidão, é a vergonha de não ter feito nada, é a vergonha de não saber amar, a vergonha de não ser humano. Porque quando não dá o direito ao pobre ser humano, quem não dá o direito também não é humano. Então acho que o Brasil carece de humanidade. É a raiva. É o que o Estado deu para ele também, o poder de ter um pobre para ele odiar. Porque a classe média, o rico, o pobre quer ser classe média, a classe média quer ser rico, o rico quer ser de Miami. Então há uma raiva nisso aí. Então as pessoas não se encontraram ainda. Então acho que é essa aí, se sentir melhor do que o outro. E esse ódio também vem do egoísmo. Eu não tenho, se eu não tenho, se eu tenho, não é que você tem que ter, você não pode ter para me sentir superior. Então acho que vem daí. E a vergonha da escravidão. A vergonha de saber que existe a favela, a vergonha de ter fome e não ter feito nada. Mas as pessoas, então, o brasileiro tem vergonha e ao invés de combater a desigualdade, tem ódio, raiva e medo da desigualdade? Tem, porque ela aparece. Há alguns anos atrás, sem as redes sociais, a gente não conhecia tantas pessoas como a gente conhece hoje, que escrevem, que cantam, que atuam e que fazem parte hoje. Hoje você não precisa da televisão para fazer sucesso. Então eu preciso ter ódio dessa pessoa que não teve nada. Você está nas redes sociais? Eu estou nas redes sociais. Você está no Facebook? Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter. Qual é a mídia que você tem? Qual é dessas três, não sei se chama, plataforma, dessas três redes que você mais usa, assim? Eu uso as três, cara. Facebook, o Instagram e o Twitter. E como é que você diferencia o que publicado no Facebook, o que publicado no Instagram, o que publicado no Twitter? Bom, eu uso sempre para o meu trabalho. Basicamente, divulgar poesia, divulgar meus eventos, meu trabalho. Basicamente é isso. Para debater também ou não? Não gosto de debater, não. Você já gostou? No começo eu até gostava, mas depois aí começa a aparecer gente que não tem entendimento das coisas. Vai lá para cuspir ódio, cuspir raiva, essas coisas. Eu não tenho paciência para isso. Acho que eu estou mais velho, não aguento mais essas coisas. Você bloqueava essas pessoas? Ou você também não, eu deixo lá. Eu não dou muita atenção para essas pessoas, porque no fundo querem atenção também. Gostam de fazer poesia sobre o que está acontecendo, gostam de escrever artigos, textos, mas eu não entro na discussão. Tá lá, quer xingar, xinga, quer falar bem, fala. Talvez as pessoas que me acompanham, talvez já conheçam um pouco do meu trabalho, então eu acho que 80% não é que concorda, mas aceita porque já conhece o meu trabalho. E tem pessoas que mesmo lendo aquilo que eu escrevo não entendem. Então já começa por aí. Se a pessoa que lê o que eu escrevo e não sabe que eu não participo e não congratulo a direita, então como é que está lá? Então nem aquilo sabe entender, né? E te agridem? Agridem, xingam. De que forma?
Ah, xinga de alienado, de ignorante. Quer dizer, ignorante eu sou, né? Quem não é? Ignorante eu sou, mas ofendem, pessoal. Falam besteiras, dessas que falam em tudo quanto é lugar. Existe um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, 80, que deu, inclusive na eleição de um presidente americano, para mim um dos maiores presidentes que já estiveram na história dos Estados Unidos, que foi o fenômeno das cotas, né? As cotas sociais, raciais, até deficiente americano tem direito à cota. No Brasil é uma polêmica, é uma discussão infindável, né? Como que você vê essa cota? Você acha que é um direito? Você acha que a sociedade brasileira é um dever que a sociedade tem? Inclusive por causa da escravidão que a sociedade brasileira impôs a uma classe a uma raça que acabou sempre sendo subjugada? Ou você acha que pode atrapalhar, porque daí, como existe inclusive também nos Estados Unidos esse debate, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar? Uma vez eu estava numa universidade e um jovem de classe média alta falou a mesma coisa. Você não acha que é melhor que dar o peixe é ensinar a pescar? Eu perguntei para ele assim, você estuda aqui desde quando? Ele falou assim, desde do ginásio. Quem paga a sua faculdade? Meu pai. E se ele te desse a vara, você estaria onde? O que ele respondeu? Você lembra? Ele não sabia o que responder, né? Porque ele sempre teve o peixe. Como é que vocês lutam para que a cota seja uma realidade? Na verdade, a população negra não queria a cota, queria a reparação, que é muito maior do que cota. A cota é o mínimo que a sociedade pode fazer por ter escravizado seres humanos da pele negra durante 300 anos. Esse país só é hoje porque teve a mão de obra de seres humanos escravizados. É o mínimo. Mas cota ajuda. Ajuda. A criar uma liderança negra, inclusive, Sim. que possa... uma massa crítica, como se diz, que possa enfrentar... Sim. É muito importante isso. Onde a gente está falando assim, esse país é um país hipócrita. Quando eu falo, educação, esse país não tem educação, mas ninguém quer dar educação para esse país. As pessoas querem que continue dessa mesma forma. A cota é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, não é? O certo seria reparar... E você sente uma melhora na realidade do Brasil com o fato de algumas universidades terem implantado a cota? A USP, por exemplo, implantou a cota, né? Sim, pô. Apesar de ter demorado, né? A USP foi das que mais demorou, né? Aqui no Rio, implantaram. Você sente uma mudança? O Brasil está sempre atrasado, né? A USP parece que é a última faculdade. Lógico que tem uma melhora. O povo quer estudar, o povo quer entender. O ProUni, o Enem, essas coisas, melhorou muito a comunidade. Teve pessoas, amigos meus, que têm filhos que formados, é o primeiro na família, uma árvore enorme de gente. É o primeiro diploma universitário. Diploma universitário. Então, como é que o país não quer isso? Como é que o país fala que quer educação se é contra a educação? Qualquer coisa que faça estudar. Como é que um país que quer que o país evolua se quer tirar matérias como sociologia, filosofia, artes, educação física? É uma hipocrisia muito grande, né? Só quem quer estudar mesmo são as crianças e os professores. Mas ninguém, a sociedade, é muito louco. Acho que a única coisa boa desse país, nessa coisa que está acontecendo, nessa vergonha, nesse sinistro que está acontecendo, é que essa é a nossa cara. O Brasil nunca foi um Brasil parecido com Miami. Essa é a nossa cara. Nós somos racistas, homofóbicos. Nada de país cordial. Não tem nada de cordial. Deus não é brasileiro. Nunca passou aqui, você está me entendendo? Deus brasileiro é ridículo. Não é ridículo essas coisas. Então, essa é a cara do Brasil. É isso que nós somos. E talvez, por causa disso, talvez melhore. Nós sempre fomos assim. Nos descobrimos, então descobrimos qual é a nossa face. A nossa face é ruim. Racista. É racista, ela é maldosa, feia, maldosa, impiedosa, violenta, assassina, analfabeta. Entendeu? Porque analfabeto pobre e rico também é analfabeto. Né? Não se mede conhecimento por causa disso. Né? Então, esse é o Brasil. Talvez disso aqui, talvez até surja algo parecido com uma pátria, um país. Um país sem democracia é um lugar ilegal, sem alvará de funcionamento. O Brasil não tem licença para ser pátria. Mas ele não começou a ser uma nação até hoje, né? Não tem licença. Agora, o Brasil foi o penúltimo país a abolir a escravidão, né? O atraso brasileiro em relação aos países tem exatamente... É uma consequência dessa demora de abolir a escravidão ou não? Eu acho que a escravidão é a maior mancha da humanidade, do mundo. Não existe coisa pior.
um ser humano escravizar outro ser humano. Eu acho que isso é difícil até de falar, cara. Que um ser humano podia ser dono de outro ser humano. Eu lembro que nos anos 90, eu escrevia sobre a falta de atores negros, a falta de negros em comerciais de televisão, a falta de repórteres negros. E você vê que hoje isso mudou. Você acha que isso não está melhorando no Brasil hoje? Não, eu acho que tem a ver com o consumo. Eu acho que o nível de consumo da periferia... Para absorver o consumidor negro. O consumidor negro. Isso é a luta das pessoas de muito tempo. Acho que as redes sociais ajudaram muito isso, essa cobrança. Então as pessoas não estão fazendo isso porque é de coração, é porque é uma cobrança, é o consumo. Hoje a periferia consome, a periferia consome. Então eu preciso abarcar esses novos consumidores. Vender shampoo, sabonete, vender biscoito, shampoo, sabonete. Carro. As pessoas não entendem ainda quem nós somos. Não sabem o que a gente gosta. Não sabem o que a gente Mas você não acha que melhorou nada, não? Não, melhorou muito pouco. Nós temos 518 anos. Para você pegar um protagonista negro, recentemente, Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, então, mas Thaís Araújo. São 50 anos de televisão, né, irmão? São 4 novelas por dia. Só uma protagonista e um protagonista negro. Então, estamos engateando ainda. São migalhas. A rede social tem algum papel importante nisso, você acha? Tem. Por quem? Porque hoje você não precisa autorização para ninguém para poder ser famoso, para vender suas ideias. O meu trabalho mesmo cresceu, minha poesia cresceu por causa da internet. Hoje um jovem da periferia lança um videoclipe de funk, ele tem 10, 15 milhões de views, de visitas. Então, não precisa mais do dono de emissora, não precisa do dono de emissora. De gravador, ele não precisa pagar jabá para MTV. Branco não precisa pagar jabá para passar o clipe dele na MTV. Não precisa pagar jabá para tocar a música dele na rádio. Ele cria sua própria plataforma. Muita coisa a fazer para mudar o Brasil. Obrigado, poeta Sérgio Vaz. Para quem não conhece, acesse as redes sociais dele, as manifestações de saraus de literatura na perifa de São Paulo e em outras cidades. E obrigado. Se quiser ver essa entrevista e outras do programa Entrevista, assista no Futura Play. Valeu.